Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o Rondônia ao Vivo na nossa página do Facebook. Aqui é João Paulo Prudêncio, trazendo para vocês mais informações aí para os internautas aí que estão junto com a gente nessas eleições 2020. Hoje, aqui dentro do estúdio Alberto Andreoli, a gente está trazendo para vocês uma conversa, né, para apresentar aos internautas do Rondônia ao Vivo o candidato a prefeito da cidade de Porto Velho, o pastor Leonardo Luz. Você pode ter ouvido falar pouco desse candidato, até porque ele entrou no pleito há pouco tempo, depois de alguns problemas burocráticos aí com o candidato que inicialmente tinha sido eleito na convenção do PRTB para sair candidato a prefeito de Porto Velho. Ele vinha como vice, houve alguns problemas aí burocráticos, né, eleitorais, e o pastor Leonardo Luz assumiu a cabeça da candidatura a prefeito de Porto Velho pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, general Milton Mourão. Primeiramente, bom dia, como está, candidato? Bom dia, João Paulo, muito bem, graças a Deus. Então, eu queria pedir para você se apresentar, né, para os internautas aqui de Porto Velho, pessoal que acompanha o Rondônia ao Vivo, porque, como foi dito aqui antes, é uma candidatura súbita, né, assim, que o senhor pegou já andando, o bonde andando. Então, você pode falar um pouco quem é o pastor Leonardo Luz aí para os internautas do Rondônia ao Vivo? O meu nome, João Paulo, né? Isso. Meu nome é Leonardo Severo da Luz Neto. Eu uso a simplificação de Leonardo Luz, né? Em homenagem ao meu avô, que também foi pastor na Assembleia de Deus, em Porto Velho, por quase 28 anos. Sim. E eu também assumi há mais de 8 anos atrás o Ministério Pastoral e venho nessa missão também. Eu sou nascido em Porto Velho, nasci em 63, estou com 57 anos de idade. Eu sou profissional em Porto Velho, eu trabalho aqui desde 1981. Eu sou professor, eu tenho graduação em Educação Física, eu tenho graduação em Enfermagem e Obstetrícia e também graduação em Teologia. Fiz algumas especializações, 6 ao todo, e cursei também 3 mestrados. O mestrado em Educação foi em Barcelona, 96 a 98. O mestrado em Psicologia na USP, de 98 a 2000. E o mestrado em Ciências da Religião, de 2007 a 2012. E mais recentemente, este ano, concluí o doutorado em Teologia. E me resta agora concluir um segundo doutorado em Educação, que será a defesa de tese está prevista para fevereiro de 2021. Essa é a minha formação acadêmica. E eu sou professor na Universidade Federal de Rondônia. Trabalho lá já há 32 anos na área de Educação Física, área de Saúde, e atualmente eu estou no Departamento de Saúde Coletiva, com a minha atividade concentrada naquele departamento. Já fui lá conselheiro superior da universidade por 6 mandatos e tenho alguma experiência nesse ramo. Na vida pública também, já dirigi diversas escolas em Porto Velho, atuei em muitas escolas com Educação Física, com Biologia, com Ciências. Eu fui delegado de ensino em Porto Velho e na área de enfermagem eu atuei no Semetron e também no antigo Centro de Saúde Alfredo Silva, quando eu era enfermeiro da prefeitura. E depois assumi a minha função de professor de dedicação exclusiva na Uni, aí eu me afastei de outros cargos e fiquei somente no cargo de professor na Universidade Federal de Rondônia. E essa é parte da minha vida. O pastorado eu exerço lá na Assembleia de Deus, no bairro da Lagoinha, com o pastor Eliseu, que é o meu pastor presidente. Eu sou auxiliar, o pastor auxiliar do pastor Eliseu, e a nossa missão é pregar o evangelho. A gente tem congregações em Rio Branco, lá na estrada que liga para Rio Branco a Boca do Acre, temos aqui no quilômetro 23, no bairro da Lagoinha, e esse mês ainda vamos inaugurar uma outra congregação lá no Parque Amazônia. Pois bem, então o internauta aí que esse é o candidato a prefeito pelo PRTB, prefeito de Porto Velho, pastor Leonardo Luz. A gente vamos buscar aqui alguns entendimentos sobre o que o candidato tem a trazer, né, para o eleitor porto-velhense sobre as propostas e projetos de como gerir a cidade de Porto Velho. Candidato, Porto Velho, se a gente pegar de Rio Pardo até Nova Califórnia, a gente tem uma extensão que é até absurda, né, territorial da nossa cidade. Uma das maiores cidades de extensão territorial do mundo, do planeta Terra. Acho que são poucas as cidades do tamanho de Porto Velho. Como que o senhor acredita que um prefeito consegue controlar, gerir, ter na mão, administrativamente falando, uma cidade desse tamanho?
João Paulo, você falou de Rio Pardo até Nova Califórnia, que é ali pelo eixo da BR. É, o eixo... Mas tem outra parte que vai de Porto Velho até Tabajara. Ninguém fala de Tabajara, vai até Sim. lá, que é coladinho com o município de Cujubim e o município de Machadinho. Tanto que a história de saúde de Tabajara, que é Porto Velho, é pelo Machadinho e não por Porto Velho, que é um absurdo. Porto Velho deveria também tomar conta lá de Tabajara, assim como pensa tomar conta de Nova Califórnia, toda Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, vem para Mutum, vem para Jaci-Paraná, Rio Pardo, vai até Porto Velho e pega também aqui o Cujubim Grande, pega o Cavalcante, Boa Hora, o Conceição do Galera, Terra Caída, né? Ou seja, olhar essa parte como um todo. Porto Velho, de fato, é a maior capital do Brasil. É maior que a cidade de São Paulo, maior que a do Rio de Janeiro, maior que Belo Horizonte, é maior. Sim. E por ser maior, a dificuldade e o desafio para gerenciar também é enorme. E eu imagino que nessa questão de gerenciamento é preciso dividir a cidade em subprefeituras, a parte urbana pelo menos, em 3, acompanhando o modelo que já existe, uma subprefeitura na Zona Leste, outra na Zona Sul, outra no Centro-Norte, que vai ligar toda aquela orla do Ribeirinho até o Nacional Belmonte, né? E para o interior de Porto Velho, uma secretaria distrital, porque hoje o administrador dos distritos é um administrador com pires na mão que vem mendigar migalhas no secretariado. Uma secretaria própria, essa secretaria vai então organizar o orçamento próprio do setor distrital, para que cada distrito tenha a sua previsão orçamentária um ano antes, para saber o que vai fazer no ano seguinte. Não como hoje, que ninguém sabe o que vai ser e fica aí à mercê do que poderá, fica contingencial. Aquilo que acontecer é o que acontece, é o que se gerencia. E não pode ser assim, uma cidade tem que ter planejamento gerencial, uma gestão competente, ela precisa ser organizada, planejada, para que as ações aconteçam tal qual o planejado. Porque se é igual eu ministrar uma aula, eu tenho que planejar minha aula, senão eu não sei quando começar, não sei o que vou ministrar e onde eu vou chegar. Eu tenho que planejar minha aula. A cidade tem que ser planejada, ó. A gestão tem que ser planejada para que os atos do gestor sejam aqueles que alcancem a melhor resolução possível, o melhor resultado possível para a população, que no fim das contas é a população a usuária desse serviço. Então a gestão precária, veja, por exemplo, gestão precária. Chove em Porto Velho e alaga. Por quê? Porque até hoje, 106 anos, sempre foi gestão precária. Nunca foi gestão resolutiva. Tem que acabar com isso. Os filmes nos orientam, João. Veja, você assiste um filme de policial, o bandido foge por onde? Pelas galerias. Cadê a galeria de Porto Velho? Os filmes ensinam que tem que ter galeria enorme. Não aquela galeria que tem um tubinho desse tamanho que chove e a vazão de água não acontece. Tem que rasgar a Porto Velho todinha, pegar uma PC, rasgar tudo e fazer grandes macro galerias. Aí vai chover, vai captar e não vai mais alagar. Isso tem que ser planejado, não assim contingencial, né? E momentâneo, casuístico, como tem acontecido. Não pode, Porto Velho não pode mais ter esse prejuízo. É a maior capital do Brasil e tem que ser a melhor com gestão. O senhor acredita que tem verba, orçamento suficiente na cidade de Porto Velho para se fazer uma gestão assim tão ampla, obras tão amplas, situações tão amplas? Existe atualmente condições financeiras na cidade de Porto Velho? Para o saneamento, sim, porque um dia desse foi aprovado o marco do saneamento básico, que vai injetar a soma, o importe de 700 bilhões no Brasil inteiro, e basta você levar o projeto para cada setor, para cada área, para cada serviço, e poder então agir nessas obras. Então, o recurso terá. Uma outra questão interessante na esfera do saneamento é também a esfera da água tratada. Nós temos uma empresa de água em Porto Velho, que não é de Porto Velho, é do Estado, que é a CAERD, que até hoje não deu conta de atender 100% da população. Eu não vou entrar no mérito se a CAERD é isso ou se é aquilo, só vou dizer assim, ela não deu conta de atender a população. A nossa gestão vai olhar para isso com muito cuidado. Nós vamos contratar uma empresa nova para gerenciar água e esgoto em Porto Velho, sem gastar um centavo, através de uma parceria público-privada, um edital de chamamento que quem propuser investir recurso financeiro da sua conta vai trazer para cá a captação da água, o tratamento da água, a construção de reservatórios e fazer toda a canalização e distribuição de água até chegar em cada casa. E só vai receber recurso essa empresa quando ela atender o cliente e faturar as contas mensais e obter então a sua receita. E aí a prefeitura entra com a concessão, talvez por 25 anos, para que ela possa recuperar o investimento e obter o seu lucro. Dessa forma, a gente vai atender melhor. A CAERD continua. Eu não vou mexer com CAERD, não vou litigar com ninguém com CAERD. A CAERD é uma boa empresa. Eu conheço a estação, eu ministro aula de saneamento básico e vou visitar a CAERD várias vezes. Eu conheço como é que ela funciona. Eu só lamento que ela não deu conta de atender a cidade de Porto Velho.
Razões outras que eu não vou entrar nessa questão. Então, se não deu conta, eu faço igual a gente falar no esporte. Eu sou da no esporte também. Se o jogador não dá conta, eu tiro aquele e boto o outro. Sim. Para ser melhor. Então, não vai trocar a CAED, eu vou colocar outra empresa para agir junto. É igual a questão do táxi. Ninguém eliminou os táxis, mas entrou o Uber aí. Sim. Tá doido, tem dois serviços funcionando. Um táxi e um Uber. Vai ter a CAED, vai ter uma outra empresa. E Porto Velho vai ser melhor atendido, porque dessa forma a água vai chegar na sua casa, meu querido. Pode crer. Então, o senhor tocou até no assunto agora, falando sobre os táxis. Então, uma pergunta que eu posso fazer. Aqui em Porto Velho, quando houve problema e um apanho do sistema de transporte coletivo, né, nos ônibus, especificamente falando, acabou o transporte coletivo aqui em Porto Velho, se tornou uma coisa defasada, o cidadão preferiu procurar alternativas dos aplicativos de mobilidade, e aí veio os táxis compartilhados. E aí retornou-se, né, um novo contrato aí de transporte público com a empresa que trouxe ônibus novos, que se criou, teve uma nova vida o transporte coletivo de Porto Velho. Porém, surgiu essa complicação que é poder alocar cada grupo de trabalho no seu devido lugar, porque existem já situações que não tem passageiros suficiente para o transporte coletivo, porque está sendo dividido entre essas áreas. Como é que vai para gerir, para administrar e equilibrar a mobilidade urbana aqui em Porto Velho? A questão começa, João, por conhecer o que é IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro, para você poder montar os itinerários. Porto Velho tinha toda uma malha de itinerários organizada. Você sabia entrar no Circular 1 e rodar a cidade, voltar no Circular 2, no Interbairros, você entrava no Guajará 4 de janeiro, você pegava comunidade via 7 de setembro, via Dom Pedro II, e você poderia então andar na cidade. Hoje criaram um tal de micro itinerário, que sai de um ponto pequeno para muito perto, vai ter que fazer várias integrações até chegar no ponto final. Isso vai aumentar o tempo de duração de um percurso do passageiro sair do seu bairro até chegar no ponto final. Tem que, no mínimo, voltar a ser como era antes, porque a população já estava acostumada com aquele velho modelo, com aqueles itinerários, e poder, então, reorganizar por aí. Mas essa mobilidade urbana, ela passa também por algumas questões emblemáticas. Nós temos que ter um centro de integração para que haja essa ligação de uma linha com a outra. E isso vai acontecer na rodoviária atual. Lá vai ser transformada, na nossa gestão PRTB, em um centro de integração de ônibus urbanos. E junto com isso, uma outra problemática vai ser também atendida. Lá nós vamos alojar o primeiro centro de camelódromo de Porto Velho. Ao lado do que hoje é a rodoviária, que será então o centro de integração. A rodoviária intermunicipal e interestadual vai mudar de lugar, para algum lugar que vamos estudar no eixo da BR, para que possa ali atender mais facilmente, mais fluentemente o trânsito de ônibus interestaduais e intermunicipais. E lá, o segundo ponto de camelô, para que possa, então, veja, o prefeito atual tirou os camelôs lá do centro da cidade, ele fez a coisa certa do jeito errado. Por que do jeito errado? Porque ele alijou o camelô do seu trabalho. Ele tem que comprar e vender para obter renda e levar comida para sua casa. Ele trabalha onde hoje? Então ele agiu para tirar os camelôs da praça, mas não deu para ele um lugar para trabalhar. Ele eliminou a renda de muitas famílias. Tem pessoas passando fome e nós vamos olhar com esse cuidado na cidade de Porto Velho, porque são trabalhadores. Tem que cadastrá-los para que eles possam produzir, trabalhar e oferecer contribuição para o município através da emissão de uma nota fiscal, uma nota de compra e venda, para que possa haver por aí o marco de receita do município. Tem que regularizar essa questão. Já que a gente está falando sobre regularização, como é que o senhor considera que está sendo feito o trabalho de regularização fundiária aqui dentro de Porto Velho? O que é que o senhor acredita que pode ser melhorado? O senhor acredita que já vem sendo feito algum trabalho bem feito ou não? E só acredita como é que pode ser feito isso melhor? Muito tímido o trabalho. Muito tímido porque atendeu algumas questões do setor urbano, mas não pegou o setor chacareiro, não pegou o setor rural. E aí fica aí terras ainda presas à União, presas ao governo do Estado, e que poderiam ser repassadas ao município, para poder então repassar a cada usuário, a cada poceiro virar no bom sentido, virar proprietário da sua terra, com titulação, para que ele possa pleitear negócios com o mercado financeiro e capturar crédito para poder investir na sua produção. Veja, João, quando se fala dessa questão fundiária, a importância é que é o setor rural aquele que alimenta a cidade.
Aqui na cidade ninguém tem plantação, ninguém tem criação de gado, na cidade só tem casas e trabalhadores do setor urbano. É no campo que tem a banana, a macaxeira, o gado, o frango, é no campo. Então esse campo tem que ser bem olhado, com responsabilidade. Como? Uma das coisas é a regularização fundiária, para que ele seja dono do seu pedaço de terra e poder negociar com ele. A outra é promover uma malha de escoamento da produção até a cidade. E alguém pensa assim, mas eu não posso atender asfalto para a zona rural. Por que não? Porque você asfaltar para a zona rural é você melhorar a produção que vem para a cidade. Asfaltar a zona rural é melhorar a comida que tem na nossa mesa. Nós não plantamos couve, nós não plantamos alface. Então, uma boa estrada vai trazer um bom couve para Porto Velho, um bom alface e outros produtos mais. Tem que agir algo por aí nesse sentido. Bom, a gente falou aqui sobre mobilidade urbana, saneamento básico e tudo mais. Eu ia puxar a educação, mas aí eu tive uma curiosidade, já que você como candidato que participa do meio acadêmico, professor universitário, eu vejo, por exemplo, vou falar de mim então, poucas parcerias entre a Prefeitura de Porto Velho, dos órgãos da Prefeitura de Porto Velho com a Universidade Federal do Estado de Rondônia. Poucas parcerias no sentido de pesquisa, de investimento nessa área. Exemplo do que eu vejo, por exemplo, na cidade de Rio Branco, onde exige parcerias de campos de pesquisa, parcerias científicas entre a Prefeitura e o centro acadêmico da cidade, que é a Universidade Federal de lá. O senhor tem alguma ideia, propostas ou projeto de aproximar a Prefeitura de Porto Velho e a unir nesse auxílio de gestão mútua, nessa parceria de pesquisa, para poder crescer no sentido científico e acadêmico aqui na cidade de Porto Velho? A UNI é uma grande instituição universitária em Rondônia, a única pública. Mas eu tenho uma outra proposta para Porto Velho nesse campo. Primeiro, da educação, João, nós vamos atender o obrigatório, que é a educação infantil, e o ensino fundamental. Sim. Na educação infantil, aumentar o número de creches via convênio com associações, com igrejas, com sindicatos, que possam ceder espaço físico, a prefeitura entrar com mobiliário, com a estrutura, com o professor, com a merenda escolar, e poder então ampliar a oferta de vagas e de serviço na educação infantil. E no ensino fundamental, também aumentar o número de escolas, porque se existe uma demanda reprimida, que é o aluno em idade escolar fora de escola, tem que ampliar mais salas de aula, aumentar o número de salas nas escolas que já existem, se for essa a melhor opção. E a outra opção é, onde não existe uma escola, você construir uma escola. Veja, por exemplo, que lá no bairro, aqui em Calama, Cristal do Calama, sim, o bairro está lá, mas a prefeitura não cuida. Quem inaugurou aquele bairro não cuidou de colocar lá uma escola, nem uma creche, nem um posto de saúde. Tem que entrar com esses serviços. Educação, então. Mas o plus do nosso plano de governo é observar que há um outro grande problema em Porto Velho, que é o aluno que encerra o ensino médio e não consegue acesso ao ensino superior, por algumas razões. Ele pleiteia a UNI, mas a UNI é grande, mas não tem vaga para todo mundo. Eu não vou entrar em discussão sobre qualidade A, B e C. Eu vou dizer que não tem vaga para todo mundo. E por essa razão, muitos ficam fora da UNI. Ele tenta o ProUni, não tem bolsa para todos. Tenta o FIES, nem todos conseguem. Ou ele paga particular, ou ele não vai fazer um curso superior. Nosso governo vai propor criar uma universidade municipal em Porto Velho, vai se chamar Uniporto, oferecendo cursos, especialmente na área da agricultura, agronomia e agronegócio, para aproveitar essa grande tendência agropecuária e o agrobusiness em Porto Velho, para que haja mais negócios, mais produção e mais formação e acesso desse alunado ao ensino superior. Curso da área de saúde, e vamos ser ousados, não vai começar com coisas, com cursos que são dos mais baratos. Vamos começar com o mais barato, que é mais simples. Não, vamos começar com o grande. Nós temos um braço forte em Brasília, que é o general Hamilton Mourão, que vai se esforçar para injetar recursos nesse sentido. Vai ter medicina, vai ter enfermagem, vai ter educação física, vai ter farmácia. Nem a UNI tem farmácia, vai ter farmácia, para que a gente possa ousar por aí. Lógico que haverá um plano de implantação gradativa, não pode fazer essa questão como um todo. Mas você dá o pontapé inicial. Uma universidade, João, é uma instituição que você vai perpetuar para todas as futuras gerações. Não é uma gestão para 4 anos, é uma gestão para as futuras gerações de Porto Velho. É criar uma universidade com respeito. A UNI tem 38 anos de existência e ela é grande porque ela está inserida nas questões de interesse de Rondônia. A Uniporto vai se inserir nas questões de interesse de Porto Velho. Vai ser uma universidade de Porto Velho, para os porto-velhenses.
prioritariamente acesso ao porto-velhense nessa universidade. Depois eu conto qual vai ser a estratégia para que haja preferência do porto-velhense para ingressar nessa universidade. Sim. Isso é ousado, Sim, mas só sim. o PRTB tem essa proposta, ninguém mais fala disso aí. Então, candidato, uma pergunta que eu posso fazer, então, a gente percebeu nessa eleição um grande número de candidatos pastores, né? Mas o senhor, como candidato a prefeito de Porto Velho, o senhor vai ser o prefeito de todos os munícipes aqui da nossa cidade. Alguns eleitores, ou alguns cidadãos da cidade que não são evangélicos, podem ter algum tipo de receio ou algum tipo de precaução em votar em um candidato pastor, por achar que a gestão pode se misturar com a filosofia religiosa, com a crença religiosa. O que é que o senhor tem a dizer a esse grupo de pessoas, a esses eleitores que não são evangélicos e que podem ter algum tipo de pé atrás? Ah, não vou votar no pastor porque pode ser que você assuma a prefeitura de Porto Velho e misture as coisas. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse ponto? Eu digo, João, que eu sou evangélico, sempre fui evangélico, até quando eu saí um pouco da igreja, eu nunca mudei de religião, e sou evangélico. Sou professor há 40 anos, quase, em Porto Velho. Nenhum aluno meu pode afirmar que eu tenho usado a religião para influenciar a educação dos meus alunos. Eu sou eclético. Eu respeito uma coisa que é importantíssima e prefiro que continue assim, a liberdade religiosa. Sabe por quê? Porque para eu ser evangélico, eu tenho que ter liberdade para praticar minha religião. E eu advogo que o da Umbanda também tem liberdade para a religião dele, o católico também, o espírita também, o candomblé também, todos temos que ter liberdade. O que me cabe é pregar o evangelho bíblico, o evangelho de Cristo. E alguém vai ouvir essa mensagem, vai concordar com a mensagem ou não vai concordar. Os outros, das outras religiões, vão pregar também as suas religiões. Vai haver isso com liberdade. Se houver liberdade, se mantivermos a liberdade, todos terão respeito nesse contexto religioso. É preciso que todas as religiões se juntem para nós mantermos essa liberdade religiosa. Você sabe que há países em que a religião é proibida. Ou você pratica a religião do Estado, ou você não tem religião nenhuma. Na Venezuela, outro dia, expulsaram padres e pastores. Na Bolívia de Evo Morales, chegou-se a decretar também a expulsão de padres e pastores. Na China, que é comunista, também não se pode pregar o evangelho. O Brasil não, o Brasil é laico, o Brasil tem liberdade religiosa. É fantástico isso. E quem vai gerenciar o Brasil, Rondônia ou Porto Velho, tem que se preocupar em manter essa liberdade. Eu sou adepto à liberdade religiosa. Todos no meu governo, caso assim Deus me agracie com a eleição, terão liberdade para entrar no gabinete do prefeito evangélico, não importa a religião que ele é, eu vou cuidar de todos. Vou cuidar de Porto Velho, eu vou atender às demandas sociais. Porque, veja, outro dia alguém perguntou, mas é pastor porque vai defender a bandeira do evangelho? Não, vai defender a bandeira de Porto Velho. Apesar de ser pastor, eu sou um cidadão porto-velhense. Eu sou inserido no meio profissional, eu sou enfermeiro. Eu já presidi conselho de enfermagem, eu sou microempresário, eu tenho um colégio particular aqui em Porto Velho, eu tenho alunos de todas as orientações religiosas. E eu não misturo nada em nenhum desses aspectos. O meu colégio que é particular, eu não coloco religião lá dentro. Eu coloco colégio com conteúdos educacionais próprios da nossa área de ensino. É assim que tem que ser na cidade. Você não pode misturar a sua intenção individual ou a sua inclinação religiosa individual para interferir na dos outros. Vai haver liberdade religiosa segundo a Constituição e segundo uma gestão responsável que eu pretendo empreender na Prefeitura de Porto Velho. Você que é de outra religião pode ficar tranquilo que com Leonardo Luz na Prefeitura haverá a prática da liberdade. Um tema também que a gente pode abordar aqui é a cultura. Aqui a gente vê um problema grave na cultura de Porto Velho, que é a falta de investimento, a falta de valorização e que isso cria até uma falta de identidade cultural da nossa população. Como o senhor acredita que pode se agir dentro da Prefeitura de Porto Velho para se valorizar, se fomentar a cultura aqui na nossa cidade? Seria interessante colocar alguém da cultura como prefeito. Sabe quem é essa pessoa? Sou eu sou músico, tecladista. Toquei em várias bandas em Porto Velho na vida noturna. Toquei em banda Royal Uau, banda Máquina do Som, Grupo Scala, com Vovô, uma série de situações. Vovô é o nome do baterista, né? Pois é, então eu sou desse meio. Eu sou do meio artístico e cultural. Eu sou do meio artístico e cultural e na nossa gestão está previsto, está no plano de governo, criar uma casa de espetáculos. Pelo menos com uma exibição mensal, para que possa haver mega shows. E o show, o acesso vai ser via oferta de gêneros alimentícios não perecíveis para fazer uma assistência na população. Com músicos, com eventos de teatro. E quando eu falo dessa questão,
Temos que resgatar os velhos eventos de Porto Velho, Flor do Maracujá, a Expovel, o torneio de voleibol lá de Fortaleza Babunã. Aqui do Cujubim, o rio, quando baixa na seca, vira uma praia lá que tem que ser explorada. Fazer cultura significa também atrair via eventos culturais, como quadrilhas, boi bumbá, etc., trazer o turista para Porto Velho, porque se você traz o turista, com ele você traz o dinheiro. Ele vai gastar o seu dinheiro aqui nos hotéis de Porto Velho, nos táxis de Porto Velho, nos bares de Porto Velho, e quando ele vai embora, o dinheiro ficou aqui para circular e gerar melhor a economia. A cultura tem que ser olhada como negócio e não apenas como despesa, porque quem olha e vê como despesa não sabe a importância que é o setor cultural, com teatro, com dramatização, com dança, com esporte. O esporte é uma questão também que vai entrar nessa seara, João, porque veja, nós temos um estádio Aloysio Ferreira que é antigo, já deu o que tinha que dar, ele foi muito importante, mas hoje ele é pequeno para a cidade. Nossa proposta prevê construir um estádio novo em Porto Velho. Você já pensou trazer para cá um jogo Vasco e Flamengo? Um clássico Vasco e Flamengo, para alegrar os vascaínos, os flamenguistas, e com isso trazer gente que torce por esses dois times, lá de Manaus, aqui de Humaitá, lá de Rio Branco, e isso auxilia também com o setor de turismo. É fantástico. Nós vamos reinvestir em esporte, jogos abertos de Porto Velho, porque até os jogos escolares atende até aquela demanda de 18 anos de idade. Depois de sair da escola, não tem mais jogos para ele. Tem que reinvestir nos jogos abertos de Porto Velho, para que ele entre no mundo do adulto, mas continue praticando esporte com as federações, com as associações, com os sindicatos, para que possa haver essa questão mais harmônica na prática do esporte. Ampliar o número de quadras, de praças, de pistas de caminhada, para que haja essa grande mexida nesse aspecto. Porque ninguém acha que esporte é gastar dinheiro. E não, é promover saúde. Todo jovem que se envolve com o esporte, ele se afasta dos aspectos da marginalidade. O esporte contribui com a formação cidadã do pequeno aluno, do jovem e do adulto. Investir por aí, investir na população, é investir em pessoas, não em objetos, não em paredes, não em quadra, não, mas investir em pessoas, para que eles possam ser cidadãos autênticos e producentes para Porto Velho. Bom, candidato, a gente está chegando aqui na nossa reta final aqui da conversa. Foi bastante produtiva aqui a nossa conversa. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos internautas aqui, por que o senhor se considera o voto certo ou o candidato certo, porque nós temos aqui, nesse pleito, são 14 candidatos. São 15 candidatos. 15 candidatos é muito candidato para o eleitor, né, para analisar cada um deles. O que é que o senhor pode dizer para o internauta, para ele considerar o pastor Leonardo Luz como o candidato a prefeito certo a se votar nesse pleito agora, nesse domingo, que inclusive o Rondônia ao Vivo vai fazer uma cobertura exclusiva. O senhor pode falar aí para os nossos internautas. De modo muito simples, porque eu sou conservador, eu sou de direita, eu combato as ideologias comunistas e veja, por exemplo, o que aconteceu aqui na Venezuela. Depois que se implantou o comunismo, as empresas grandes foram evadidas do país, acabou com a empregabilidade e gerou o empobrecimento da população. E sem acesso à renda, a fome se instalou. Eles fizeram o quê? Fugiram para a Colômbia e para o Brasil. E estão em Porto Velho nas nossas esquinas, mendigando. Por quê? Porque o comunismo é isso, ele avilta as pessoas. Nenhum candidato fala, se eu for eleito eu vou implantar o comunismo. Eles não falam porque eles enganam a população. Depois que entrar, eles vão implantar. Eu digo para você com muita tranquilidade, não eleja ninguém de partidos de esquerda, porque a esquerda, a essência dela é comunista. Na hora certa eles vão invocar o comunismo, vão implantar o comunismo, como já está lá na Argentina. Lá foi invocado e está lá, o furdunço político com a implantação do comunismo. Outra é o Chile, que é a bola da vez. Já foi provado que vai haver uma revisão na Constituição deles e já foi definido que a próxima Constituição Federal no Chile será de orientação socialista, que é o prenúncio do comunismo. Vai acabar com a vida do Chile, vai acabar com a vida da Argentina. A Venezuela está no bagaço. Nós não podemos permitir que nem o Brasil, nem Rondônia e nem Porto Velho caia outra vez nas mãos de comunistas. É por isso que eu quero ser prefeito, para cuidar melhor de você, cidadão, para manter a liberdade, para manter o respeito, para manter a honra, para manter a ética, para combater a corrupção. É dessa forma, aliado com o governo Bolsonaro, com o governo de Jamilton Mourão, para que a gente possa fazer uma grande mudança em Porto Velho. E já concluímos a todos que daqui a 2 anos elegeremos outra vez a direita para o Brasil. É assim que a gente pretende implantar uma gestão conservadora, consciente das questões problemáticas de Porto Velho, com propostas reais
práticas de solução e numa vertente conservadora que vai atender os anseios da população. Esse é o diferencial. Peço o seu voto, pastor Leonardo Luiz, número 28 pelo PRTB. Muito obrigado. Pois bem, muito interessante aqui a conversa, agradecer a presença do candidato, do pastor Leonardo, aqui com a gente. Vou lembrar vocês aí que estão acompanhando o Rondônia ao vivo, vocês que sempre seguem a gente aí nas redes sociais, que domingo, aqui no Rondônia ao vivo, é dia de trabalho, hein? Vai estar todo mundo desde cedo, você vai poder acompanhar a cobertura exclusiva das eleições, a gente vai acompanhar todos os candidatos a prefeito que vão, o dia de votação, inclusive o próprio pastor Leonardo, a gente vai acompanhar aí a votação de todos os candidatos, todos os dados, a cobertura da apuração você vai ter completa, comentários, toda a equipe do Rondônia ao vivo aqui na redação, trabalhando para levar para você a melhor informação das eleições de 2020. Hoje, às 15 horas, eu vou conversar com o candidato a prefeito de Porto Velho do PSC, o pastor Edivaldo, também pastor. Sim. Do PSC, então você fica ligado aí que a gente retorna já à tarde com mais um candidato. Eleições 2020 é no Rondônia ao vivo. Muito obrigado, pastor. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês pela audiência. Compartilhem aí nas redes sociais e acompanhem o Rondônia ao vivo na cobertura das eleições. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada.